A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos em mais uma pré-aula e hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 5, a qual o Evangelho de Mateus vai ser relatado no capítulo 10 e no capítulo de número 11. E nós estamos aqui hoje com o convidado dessa semana, nosso pastor Dilson Neto. Aliás, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Pastor, já vamos logo iniciando o capítulo de número 10 sobre a chamada dos discípulos. Jesus vai ali reunir 12 pessoas, 12 homens que agora vão estar ao seu lado nesse ministério. E a gente queria saber quais foram as credenciais que Jesus utilizou para a escolha desses 12. Quais foram os critérios que Jesus exerceu para a escolha, a seleção desses 12 homens? A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Igor. É uma grande satisfação estar aqui contribuindo com a Escola Dominical. E diante da questão que foi nos dada sobre o capítulo 10 e o chamado dos discípulos, é interessante nós notarmos que o que Jesus estava fazendo em chamar discípulos não era algo inovador na época. Já era muito comum os mestres religiosos chamarem discípulos, que eram chamados ali no hebraico de talmidim, né, que é a palavra plural para discípulos. Então, o que ocorria na época era que quando as crianças, quando começavam aos 5 anos de idade, no seu período de estudo, na Beit Sefer, na Beit Talmud, onde eles aprenderiam a Tanakh, que corresponde à Torá, os escritos e os profetas, então quando ocorria esse estudo dessas crianças, que terminava lá por volta dos 14 anos de idade, os mestres religiosos chamavam aquelas crianças, faziam um chamado dos melhores para serem os seus talmidins. E os talmidins seriam aqueles que obedeceriam o seu mestre e aprenderiam do seu mestre. Inclusive, havia até uma expressão na época que dizia assim: deixe-se cobrir com a poeira que sai das sandálias do seu mestre. Que quer dizer, ande tão próximo do seu mestre, aprenda tão próximo dele, que quando ele ia caminhar, a poeira que sai da sandália dele, deixe-se cobrir com ela. Então, isso era algo comum na época, o chamado dos discípulos, dos talmidins. O que Jesus fez de diferencial foi como as características dos discípulos que ele chama. Porque os fariseus, os mestres religiosos, os mestres da lei, eles chamavam os mais destacados dentro da arte da Tanakh. Mas Jesus, ele olha para aqueles que eram indoutos, para aqueles que eram rudes, para aqueles que não eram intelectuais, para a partir dessa chamada mostrar que quem é que dá autoridade, quem é que ensina e o poder dele na vida daquelas pessoas. E é por isso que em Atos, Igor, a gente vai ver que eles ficavam chocados quando viam João e Pedro discursando e diziam: olha, com que autoridade eles estão falando? Eles não eram homens indoutos. Então, isso era justamente para ressaltar o poder de Jesus, a exousia, a autoridade que Jesus deu a eles, os ensinamentos que Jesus deu a eles, isto é, a característica deles como pessoas rudes e indoutas era justamente para ressaltar o poder do Mestre Cristo, o poder daquele que chama. Continuando sobre as instruções que Jesus vai deixar, nós vamos ver que Jesus agora vai passar autoridade para esses discípulos, para expulsar demônios, para exercer esse poder de Deus. E a gente queria saber um pouco mais sobre isso, explicar sobre esse poder, essa legalidade que Jesus está entregando para os discípulos e posteriormente isso vai ser repetido na igreja. Visto que o Evangelho de Mateus ele tem uma temática que nós não podemos perder de vista ela, que é a temática do reino de Deus. Um autor chamado N.T. Wright, numa obra muito interessante, quando ele fala como Deus se tornou rei, ele atenta muito para o fato de que nós, quando pregamos sobre o Evangelho, sobre Jesus, focamos muito o aspecto soteriológico, isto é, o aspecto da doutrina da salvação. Jesus veio para salvar os nossos pecados e temos que, de fato, falar sobre esse aspecto tão importante da salvação. No entanto, às vezes o que acontece é que nós perdemos de vista uma temática que é profundamente importante, que está registrada no capítulo 10, sobre essa autoridade que Jesus dá para os seus apóstolos. Até a palavra apóstolos significa enviados, significa que eles estavam indo para representar aquele que estava enviando eles. Então, o que ocorre? Quando Jesus dá autoridade aqui no capítulo 10 de Mateus, para que eles curem os enfermos, para que eles expulsem os demônios, isso tem uma grande importância na temática do reino. Porque a temática do reino ela é como se fosse uma espécie de metanarrativa, isto é como se fosse um tema maior
maior, em que a salvação, em que as curas, todas elas estão inseridas dentro dessa temática maior. E quando fala sobre o reino, e por que a cura é importante nesse papel do reino? Porque os discípulos, os apóstolos, deveriam ir curar os enfermos, porque a cura, a doença, ela é uma consequência do pecado. Ela é uma consequência da queda. O que foi que ocorreu lá no Éden? No Éden, quando o homem cai, um dos efeitos do pecado é justamente que a terra se tornou amaldiçoada e que agora o homem passou a ter vida limitada e agora o homem pode ficar doente, etc. Em função dessa consequência do pecado, da queda, o reino de Deus que está vindo, sendo inaugurado por Cristo, agora para contrastar, Igor, com essas consequências da queda. E esse contraste acontece nas curas, isto é, que Jesus ele não veio restaurar apenas a nossa alma, ele veio restaurar o nosso corpo. Jesus está falando que a alma é importante, mas o corpo também importa. A teologia do Novo Testamento não é uma teologia contra o corpo, é uma teologia que também prega a restauração do corpo. Não estamos aqui pregando uma espécie de neoplatonismo, né? Jesus ele não desdenha do corpo em razão da alma. O que ele está falando é que a mensagem do reino é que é uma mensagem também para a restauração do corpo. E isso, Igor, também faz referência à questão de que quando nós finalmente seremos arrebatados com Cristo, o que é que vai ser transformado? O nosso corpo. Então é uma forma do reino de Deus apontar para Cristo e para a sua obra final. Por isso que ele disse, vai e curem os enfermos. Da mesma forma, os demônios que fazem oposição a esse reino é para nós expulsarmos esses demônios, porque eles representam o reino que está em oposição ao reino de Cristo. Então, Cristo ele está mostrando sobre a transformação do corpo, nesse texto, ao mesmo tempo que está falando sobre a grandeza do reino e a chamada desse reino como um reino absoluto, de modo que nós devemos expulsar e militar contra o reino das trevas. A partir do versículo 5 do capítulo 10 até o verso 42, nós vamos ver uma série de instruções que Jesus vai deixar para esses mais novos escolhidos, aprendizes dele. Quais são aqueles que tu poderia destacar aqui para a nossa pré-aula? Entre as instruções que são de profunda importância para que todos nós que resolvemos ser discípulos e, de certa forma, apóstolos de Jesus, eu quero destacar aqui quando ele fala no verso 28, que não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tem aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então é interessante que, mais uma vez, Jesus aqui está lidando com a ideia do corpo, como não está desdenhando do corpo, ele está ressaltando o papel da alma. De certa forma, há uma gradação de valor, dê mais valor às questões que referem-se à sua alma, mas o corpo também importa, né? Visto que quem vai perecer no inferno vai perecer com a alma e o corpo. Então isso é algo importante, que Jesus disse que não era para temermos aqueles que vieram para matar o corpo, porque no afã de nós pregarmos o evangelho a todos, nós teremos oposição. E naturalmente, como aconteceu principalmente com os primeiros discípulos, essa oposição se deu a partir dos imperadores que perseguiram a igreja, que mataram a igreja. Então Jesus... mataram pessoas da igreja, melhor dizendo. Então Jesus aqui, ele está orientando para que eles não se preocupassem em relação a essas pessoas, que não era para eles se preocuparem em relação aos homens, mas em relação ao temor deles devem ser em relação a Deus, que é Deus que tem o poder realmente de levantar e fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Agora, também uma dificuldade que talvez possamos ter diante das várias instruções que Jesus deixou aqui no capítulo 10 é o verso 34, que ele fala: não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Aí ele fala o verso 37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então podemos ter a sensação de que Jesus veio para deslaçar os laços familiares, né? Muito pelo contrário, a Bíblia toda, inclusive o Novo Testamento, nos oferece riquíssimas orientações no que diz respeito à família. O que Jesus está ensinando aqui no verso 34 é uma instrução de profunda relevância no sentido de quem é o nosso amor primeiro. Tá? Essa questão de amar e honrar os pais era algo que os judeus levavam com profunda importância.
De modo que é chocante quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, por exemplo. Então, a parábola do filho pródigo tem esse choque de realidade em relação ao imaginário que os judeus tinham da obediência aos pais. Mas o que Jesus está falando, ele não veio para fazer uma divisão abrupta entre nós e a nossa família e o reino de Deus. Antes, o que ele veio realizar é justamente uma reivindicação de que Deus ele não quer as sobras do nosso amor. O que ele quer é o nosso coração por inteiro. O que ele quer é que nós amemos a ele acima de todas as coisas, inclusive acima da nossa família. Jonas Madureira até fala um negócio interessante, pastor Igor, que ele diz assim, que mais ou menos ele fala que em relação ao amor, que quando nós amamos os outros, no lugar de amar a Deus, nós não amamos os outros da maneira como devíamos amar. Porque a base do amor que temos que dar aos outros é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu amo alguém, seja minha esposa, seja o meu filho, seja minha família, seja quem for, no lugar de Deus é um amor idolátrico. Então, eu não amo aquela pessoa como ela deveria ser amada. Então, o que Jesus aqui está estabelecendo é uma base primordial do discipulado, amar Deus acima de tudo. E a partir desse amor é que eu estabeleço uma relação saudável de amor em relação ao próximo. Nós já estamos quase encerrando aqui a nossa pré-aula da semana e nós vamos estar agora falando sobre Mateus capítulo de número 11, onde tem mais um discurso de Jesus, a qual ele vai falar, declarar dizendo: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Neto, quem são essas pessoas? Quem são esses cansados? Quem são esses sobrecarregados? Era o público que estava ouvindo Jesus naquele exato momento? Ele está falando da nação de Israel, ou da igreja, ou de quem ainda não se converteu, quem não teve um encontro verdadeiro com Jesus, de quem exatamente ele está falando. E outra coisa, um detalhe desse discurso de Jesus, é quando ele vai falar sobre o seu jugo, sobre o seu fardo, dele fazer essa troca do fardo em que essa pessoa está carregando, o ouvinte, e o fardo de Jesus, o jugo dele. O que seria esse jugo de Jesus? Quando Jesus aqui no versículo 28 do capítulo 11 fala sobre o jugo, em primeiro lugar o jugo era um peso, uma espécie de carga que era dada. Os jugos, geralmente os animais que levavam o jugo, essa carga, quando as pessoas eram muito pobres, então eram pessoas mais pobres que levavam esse jugo, né? E por conta disso, porque era um peso, isso poderia sobrecarregá-los. Como Jesus ele é didático no que diz respeito a pegar situações corriqueiras e transformá-las em mensagem do reino, ele pegou esse imaginário da vida diária dos judeus para transformar na mensagem que ele havia de entregar a essas pessoas. Isto é, cansado a primeiro momento, o primeiro contato que Jesus tem é com a nação de Israel e depois com toda a igreja. Por isso que ele orienta os discípulos, olha, vão primeiro aos da casa de Israel, mas então depois os discípulos têm a missão de ir a todo mundo, de ir aos gentios. Cansados são todas as pessoas que se sentem e que têm agora consciência do estado que elas estão de cansadas. Então, toda pessoa que tem essa consciência e que está cansada e sobrecarregada deve vir a Jesus. O que Jesus está favorecendo aqui na mensagem do verso 28 também, que é muito interessante, é que os judeus eles faziam referência ao descanso, por exemplo, do Shabá. O Shabá era o local de descanso, foi no 7º dia que Deus descansou diante da criação, né? Então isso é muito importante, de modo que inclusive nos capítulos posteriores, o próprio Jesus vai lidar com a questão do sábado. Quando ele fala sobre esse cansaço, ele está estabelecendo a partir daqui o princípio eu sou o Shabá. O sábado se cumpre em mim, porque nós não obedecemos mais dias, né? Nós não guardamos dia de sábado ou qualquer dia que seja, porque Cristo ele já consagra nele esse elemento dele ser o descanso, dele ser o Shabá, de que agora nós descansamos não no dia específico da semana, mas nós descansamos em Cristo, porque ele carregou a nossa cruz, porque ele carrega o nosso fardo, de modo que o nosso fardo é leve, de modo que nós temos agora no Shabá descanso suficiente, força suficiente para carregar todas essas cargas, e essas cargas tornam-se leves justamente porque descansamos no Shabá, que é Jesus. Agradeço aqui a oportunidade ao pastor Igor, à Escola Dominical, à Rede Boas Novas, então que Deus possa abençoá-los poderosamente a partir dessa lição de número 5.
Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Essa foi mais uma pré-aula do Culto da Família com Escola Dominical. Ainda dá tempo de você adquirir a sua revista, seja de forma física, seja até de forma online. E não esqueça de participar do nosso Culto da Família com Escola Dominical. Sua participação é muito importante. E aproveite para você também curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Eu tenho certeza que vai ser de muita edificação para a sua casa e para a sua igreja. No mais, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.